Vamos lá. Governo ainda não tem plano para a falta de 10 bilhões para gasto mínimo com educação e saúde em 2027, diz Haddad. Parabéns, Haddad. O homem que nos prometeu, né, déficit zero e entregou déficit recorde. O taxado, o cara que quer taxar tudo, ele saiu metendo imposto em todo mundo. E quem diria que você aumentar impostos não gera mais arrecadação necessariamente, não é mesmo? Pois é, brother, nós não temos dinheiro para pagar o mínimo estipulado por lei na educação, lembrando que o PT foi o primeiro partido na história recente do Brasil, da redemocratização até agora, que não cumpriu a lei de diretriz orçamentária e teve que pedir pro Tribunal de Contas, posso não investir em educação tanto que deveria? Aí o Tribunal de Contas falou, sim, você pode. Aí ele diminuiu gastos em educação, não é mesmo? Curiosamente, o partido que acusava o Temer de diminuir investimentos em saúde e educação por causa da PEC do teto, que foi uma mentira, logo já que depois da PEC do teto você teve ampliação desses investimentos, e aí agora nós temos isso, cara. Nós temos o Haddad não tendo dinheiro pra pagar. Parabéns, Haddad. Desce um pouquinho mais, deixa eu ver. Vai descendo. Desce aí um pouquinho mais. Desce aí a cada etapa que for cumprida, tal. As regras, a carinha dele. Na rápida conversa com o jornalista, a também afirmou que as despesas do governo obrigatórias e emendas parlamentares vão ser conversadas para que o país possa alcançar equilíbrio orçamentário. E eu vou te falar uma coisa. Ele pode até querer mexer nas emendas parlamentares, tá? Que eu acho que deveria mesmo. Agora, isso no orçamento, cara, é uma quirela. É muito pequeno. Eu vou te dizer que não é nem, sei lá, não é nem 3% do orçamento, tá? Agora, aí ele fala uma coisa legal aqui, precisamos discutir com a sociedade e o próprio judiciário como tratar esse tema, que ganhou tração no último governo, teve um salto muito grande no governo Bolsonaro, saiu de uma coisa em torno de 50 bilhões e quase dobrou. Parabéns. É isso aí que a gente quer, um judiciário caro e ineficiente, não é mesmo? Para um país que precisa fazer um ajuste nas contas é um desafio grande. O volume de precatórios e emendas não existia no passado recente. Tem muitas coisas que precisam ser conversadas. Meus parabéns, Haddad. Meus parabéns. E outra coisa também, parabéns ao governo passado que deixou bomba fiscal para esse, tá? Porque a PEC Kamikaze passou no governo Bolsonaro. A extrapolação do teto veio do governo Bolsonaro. A tentativa de tirar programas sociais do teto veio do governo Bolsonaro. Beleza? Então parabéns aí pra você, viu? Vamos agora falar de pauta hostil, que é o que a gente gosta? Vamos lá? Presta atenção nessa aqui, Criminosos impedem entrega de gás na Tijuca. Os consumidores estão sendo obrigados a comprar o produto de vendedores ligados ao tráfico de drogas. Quem diria, não? Isso aqui é novidade pra alguém aqui, hein? Fala pra mim. Moradores da Tijuca, zona norte, denunciam que criminosos do Morro da Formiga estão proibindo as distribuidoras de fazerem entregas de gás na região. Os consumidores estão sendo obrigados a comprar o produto de vendedores ligados ao tráfico de drogas. O morador relatou que, após anos pedindo gás na mesma distribuidora, foi informado pela atendente que não seria possível fazer a entrega devido à proibição dos criminosos. Olha, me desculpe, mas infelizmente os entregadores não conseguem passar por ali, disse a atendente receosa. Eu vi um Reels do Bukele, né, que ele diz basicamente o seguinte, ele fala, olha só, são raros os países onde você tem territórios fisicamente dominados pelo crime organizado, né, o país dele, inclusive, tinha mais de 80% do seu território basicamente dominado pelas facções criminosas, ou seja, o Estado não conseguia ter controle do seu próprio território, e ele fez um plano de ação, assim, absurdo. Ele falou que, gente, é estado de exceção, vamos votar isso no Congresso, votou, ou seja, isso foi democraticamente aprovado, e eles entraram no estado de exceção e eles retomaram o controle territorial de El Salvador. E o Bukele, ele dá alguns exemplos, ele fala, pega os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos é um país complicado em termos de segurança pública. Os Estados Unidos é um país onde você não tem a maior das seguranças em todos os lugares, não. Tem lugares muito perigosos lá, você tem muito problema de criminalidade, tem muito problema de assalto, de roubo, até de sequestro, de violência entre gangues, você tem tudo isso lá. Nos Estados Unidos você não tem, e ele fala assim, não tem 1 milímetro quadrado dominado por facção criminosa. Não tem mesmo, cara. Não tem mesmo. Você tem briga de gangues, você tem tudo isso, só que é o seguinte, a polícia entra onde tiver que entrar. A polícia entra onde precisar entrar. Se tiver, sei lá, uma criança refém em algum lugar, a polícia entra e pega e acabou. Vai a SWAT, vai o que for preciso, é helicóptero, é super caveirão, vai o Marcos Duval lá com a gravata dele de espelho, mas eles entram. Ele cita outros exemplos, ele fala a Europa inteira, você pega, por exemplo, a França. A França também tem problema de criminalidade, ele não tem problema de territórios dominados por facções criminosas. Você tem hoje um outro problema na Europa, que são problemas relacionados à imigração desenfreada. Então você tem bairros, por exemplo, que são tomados, por exemplo, por leis islâmicas. Você tem, na Alemanha já tem isso, na Inglaterra já tem isso, na França já tem isso, tá? Isso é um problema de outra ordem. Você não tem facções criminosas que basicamente dominam um morro, e lá é o seguinte, é gás, é internet, que mais? É serviços todos, né,
basicamente da facção criminosa. Aqui no Brasil você tem isso, velho. Aqui no Brasil você tem territórios onde basicamente a lei que funciona é a lei do crime organizado. A polícia não entra. A polícia não entra, cara. Ponto final, né? Tem até a música aqui, lá dos anos 80 ou do início dos 90, que diz: o morro é ruim de invadir. Os próprios caras cantam: a polícia aqui não entra não, velho. Aqui a polícia não entra. Aqui é um state free zone, né? Aqui basicamente não tem estado. Nós estamos esperando o quê, velho? Nós estamos esperando o quê pra entrar em guerra de verdade? Mas se entra em guerra, morrem pessoas, é ruim. É que não tá morrendo gente, né? Dá uma olhada agora nessa próxima notícia. Olha isso daí. O Rio de Janeiro, vou falar uma coisa pra vocês. O Rio de Janeiro não é pra amadores. Academia a céu aberto, tá? Praia Vermelha, cadáver morto, chute-vôlei, yoga no arpoador e vida que segue. Este é o Rio de Janeiro. Vou falar uma coisa pra... Então é o seguinte, nós estamos num país onde basicamente, né, o crime organizado domina alguns territórios e o Estado brasileiro não quer entrar em guerra porque pode morrer gente. Aí você acorda e você vê um internauta, vamos chamar de internauta, eu gosto disso aqui, dispara internauta, né? Um internauta mostrando que basicamente é o seguinte: dia a dia no Rio de Janeiro, a galera dando uma malhada, né, pra ficar no shape, né, não? Meu, aqui a gente pensa em saúde. A galera fazendo yoga, né, afinal de contas tem que relaxar, e um cadáver na praia ali. É assim, cara, a gente está perdendo a capacidade de se indignar. E eu não vou vir aqui ser o falso putaço. Sabe o cara que tá puto falsamente? Gritando, não, né? Quando eu fico puto, eu fico puto. Quando eu tô bem calmo aqui, bem sereno, bem normal, falando pra você. Nós temos que matar esse tipo de gente. Acabou. Tem que matar essa galera. Acabou, velho. O cara tá com um fuzil dominando um território brasileiro, você vai morrer, velho. É simples. E vou dizer mais, isso nem é uma coisa que precisa durar durante meses, anos, não é nada disso, cara. Se você faz uma operação de 90 dias, vamos fazer 90 dias intenso, cara. Aqui é o seguinte, você tá com uma pedra com estilingue na janela, você vai ser preso. Vamos ver o que acontece? Eu te garanto que em 90 dias você transforma o Brasil, cara. 90 dias, chama as forças policiais, polícia civil, militar, federal, exército. É o seguinte, vamos fazer uma puta operação. Nós vamos fazer com que o Rio de Janeiro, que é uma bosta, nós vamos transformar o estado do Rio de Janeiro num dos lugares mais seguros pra estar no Brasil durante 90 dias. Bora lá. Os caras já sabem quem tem que caçar. Os caras já sabem. Porque aí que você dá o banho de lei e ordem, dado o banho de lei e ordem, matou quem tinha que matar, prendeu geral, beleza? Beleza. Agora eu quero ver retomar a criminalidade. Aí não retoma, irmão. Aí não retoma, né? Mas é isso. Vamos lá? Esse daí, cara, é o seguinte. Isso aí eu até reagi no meu vídeo de hoje, que é uma parada que é o seguinte. O negócio é um meme, tá? Põe aí, né? Que é o Estabão. Racismo. Especialistas em racismo estrutural apontam que a atitude de repórter da Band, que visualizou o homem negro e premeditou que o ciclista poderia lhe furtar, pode ser considerado crime de racismo, pena de 2 a 5 anos de reclusão. É claro que é um meme. Pera, não põe aí. Mas o que acontece? Eu vi muita gente na internet falando, né, que o repórter foi racista. Agora, dá uma olhada aí. Vamos lá. Sabia que você ia tentar pegar. Conseguiu, né, bichão? Você viu aí? Gravou? O cara foi muito ligeiro, velho. O cara foi muito ligeiro. Eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Falar uma coisa polêmica aqui. Quando você estica a corda de um lado, né, é normal que o extremo da outra corda também cresça. Eu estou vendo na internet, tá? Eu tô vendo no X, eu tô vendo no Instagram, eu tô vendo bastante memes, que são assim, já não é mais nem piada, assim, já passa do ponto. Que são memes que de fato são memes racistas, não é que fez uma piada de humor negro, né? Não, são memes racistas mesmo, que falam sério sobre isso. E memes nazistas, inclusive. Eu vi esses dias não, foi hoje, acho que foi hoje, que o cara ele vai pegar um negócio assim, ele tá mostrando a mão dele, aí tá escrito peace, acho que tá escrito paz, em inglês, alguma coisa assim, e aí tipo, beleza, aí quando vira assim, faz a música lá do hino nazista e tá escrito Adolf, né, ao contrário, quando você vê ao contrário tá escrito Adolf, né,
Está crescendo, não é brincadeira, está crescendo uma turma racista de verdade. Está crescendo uma turma nazista de verdade nas redes. E eu acho que muito disso vem por conta da militância do outro lado exacerbada que acha que tudo é racismo. Se tudo é racismo, nada é racismo, cara. Isso tem acontecido, cara. A gente ter perdido a capacidade de se indignar com o que é indignante, a gente começar a aceitar o inaceitável, tipo, tem um cadáver na praia, o outro rapaz tenta pegar Se você começa a se tornar tolerante com o intolerável, por que não subir um degrau? Por que não subir um degrau? E aí você sobe, você chega no topo do inaceitável, que é nazismo, né? Eu acho que hoje, cara, nós estamos vivendo sim uma crise dessas. Aqui no Brasil nós estamos vivendo essa crise. Nós estamos tão acostumados a tolerar o intolerável que até o topo do ranking do que não é começa a se tornar em alguma instância tolerável. Isso é um problemaço, cara. Isso é um problemaço. E mais uma vez, a gente acabou de mostrar um caso onde no Rio de Janeiro você não consegue comprar gás da companhia de gás, né? Semana passada a gente viu que você não consegue comprar a internet dos provedores de internet, né? Uma pessoa que a Ana conhece mandou uma mensagem para ela, um print dizendo que a companhia de telefone não vai ali resolver o problema de internet porque é muito perigoso para eles, porque tem crime organizado dominando aquele território. A gente vê um cara fazendo um vídeo com um cadáver na praia. A gente vê um repórter que enquanto ele está ao vivo, um cara tenta furtar o celular ou o microfone dele. O cara tenta puxar ali. Se isso pra você não cruzou todas as linhas, a gente tá esperando virar o quê? Me explica pra mim. A gente tá esperando virar o quê? A gente tá esperando virar o Egito? Você viu como é que tá o Egito hoje? Vai no Instagram, coloca memes de turistas no Egito pra você ver como é que é. Cara, o Egito é um caos. O Egito é um caos. É basicamente um caos. A gente tá esperando virar o quê? Os piores lugares da Índia? Porque a Índia tem lugares maravilhosos, tá? A Índia tem uma população que inclusive tem uma superdotação cognitiva. Esses caras têm uma inteligência acima da média, tá? Tem lugares na Índia onde a média de QI é 120 pra cima. São pessoas muito inteligentes. E tem outros lugares que é o contrário, QI é absolutamente baixo. Nós queremos nos tornar o quê? Aqueles lugares onde basicamente o cara faz a comida com o pé e você come? É isso? O que é o meme dos portugueses? Que aliás é o seguinte, vamos lá. Isso aqui, cara, assim, eu até falando no meu vídeo de hoje, isso aqui tinha tudo pra ser legal. Brasileiro usando português, meme e tal, não sei o que lá. Só que no Brasil, o meme é levado a sério. O meme é levado a sério, velho. Então vamos lá, vamos ver. Da Playson. Guiana brasileira. Guiana brasileira. Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul. Aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós. Isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro. Roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico. Um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana. Poucos brasileiros sabem, mas a estrela solitária da bandeira do Brasil representa um estado que fica na Europa. Pernambuco. Pausa aí. Mas antes mesmo da anexação oficial, pode deixar. Mas antes mesmo da anexação oficial, os guianenses já estão pedindo separação. Como disse o Tony nos comentários do outro vídeo que postamos. A nova capital, Vitória da Reconquista. E já tem gente debatendo o nome do novo estado. Pernambuco em pé, Guiana Brasileira, Faixa de Gajos, Rio de Fevereiro, Rio Grande de Fora, ou quem sabe Mato Grosso do Norte. Mas se você acha que esse novo estado vai bater de frente com os gigantes do Brasil, pense de novo. Só o estado de São Paulo tem mais população, mais dinheiro e mais influência do que Pernambuco em pé em todos os sentidos. Cristiano Ronaldo vai topar ser governador? Existe uma manha que os guiano-brasileiros ainda faltam aprender. Saiu no G1. Meme Guiana brasileira irrita portugueses nas redes sociais. Pausa aqui. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que é o que eu tava falando. Aqui no Brasil, o meme vira realidade. Então, beleza, era um meme. Engraçado, hahaha. Você acha que não ia ter um esquerdista desconstruído pra falar, não, isso aqui na verdade é um fenômeno social. Dá uma olhada no que ele fala. Vai lá. Em vídeos, portugueses afirmam que piada pode passar dos limites e gerar mais conflitos. Nos comentários, brasileiros respondem com mais memes e citam discriminação sofrida em Portugal. Eu já tinha falado sobre isso em outros vídeos, como o humor dos brasileiros é uma forma de arma histórica apontada contra o histórico de violência, roubo e escravidão que Portugal havia deixado aqui no Brasil nos séculos anteriores. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O humor é uma arma universal, velho. Assim, antes de existir o Brasil, como você conhece hoje, já existiam os bobos da corte. Era como se fosse assim, era uma ferramenta humorística interna pra se saber o que se pensava da corte fora dela. Vai.
anteriores. Afinal, a gente ainda vive em um país que reverbera capitanias hereditárias, bandeirantes, casas grandes e senzalas. A história não se reinicia do zero quando se assina um papel escrito independência. Então esse humor que chama Portugal de faixa de gajos, ou diz que vai renomear Lisboa de Vitória da Reconquista, funciona como uma espécie de ferramenta anticolonizadora, em que os que vêm de um país maltratado tiram sarro da cara daqueles que vêm de um país que usufruiu durante séculos e até hoje usufrui de roubo colonial. Pausa Então, aqui. dado o processo... Qual roubo colonial? Qual roubo colonial? Uma das coisas que a gente tem que perder o tabu de falar é o seguinte: os portugueses não vieram aqui roubar a gente, cara. Não vieram. Se eles tivessem vindo, o que eles teriam feito? Eles vinham, roubavam a gente, iam embora e deixavam a gente, sei lá, matar. Não foi isso que aconteceu. Que roubo é esse que você deixa o seu filho na terra em que você tá roubando? Me explica. Que roubo é esse em que você basicamente deixa a sua família ali? Tipo, eu vou roubar o meu vizinho, aí você põe teu filho ali pra ser roubado junto. Não faz o menor sentido. Ah, mas roubaram o ouro. Meu irmão, primeiro que o índio nem conseguia extrair o ouro. Começa por aí. Segundo que pro índio aquilo nem tinha valor. Eles eram uma sociedade menos desenvolvida. Uma coisa tem que ficar clara aqui. Não existe esse negócio de você se esconder atrás de uma palavra chamada cultura e achar que é tudo igual. Não é cultura. Então ninguém pode dizer qual é a cultura superior, qual é o caralho que não pode. É claro que pode. É claro que pode, tá? Uma cultura onde se praticava canibalismo, onde se praticava assassinato infantil. Uma cultura que era de exploração, sim. Os Tupi, Guarani, eles basicamente dizimaram. Você lembra o nome eu tinha esquecido. Minuano e Charru. Eles dizimaram os Minuano e os Charru, cara. E aí? Você viu? A Ana lembrou, cara. Muito bem. E aí? Como é que você faz, né? Os portugueses chegaram e, inclusive, é o que eu falei até no meu vídeo hoje. Você só fala a língua portuguesa por causa dos portugueses, tá bom? E outra coisa engraçada também. Quando você pega as revoltas contra a coroa, todas elas, pega aí a cabanagem, posso errar os nomes aqui, a balaiada que se falava, né? A própria, sei lá, os farrapos, sei lá, você pega todas as revoltas contra a coroa. Eram de brasileiros descendentes de europeus também. Podia estar tudo misturado ali, mas também eram descendentes de europeus. Vai lá. Processo ainda em curso da colonização da Guiana Brasileira, um processo meio lento, afinal nós não somos selvagens, que chegam em uma nova terra matando todo mundo e impondo a nossa religião e os nossos costumes. Falta ainda aos guianos brasileiros. Isso não é verdade. Aqui no Brasil aconteceu exatamente isso. Você teve tribos indígenas que invadiram outras tribos indígenas, dizimaram esses outros e impuseram a eles as suas linguagens, as suas culturas, os seus costumes e dominaram aquele território. Isso só é mentira o que você está falando. E digo mais, eu estendo isso à América Espanhola. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, as tribos que eram subjugadas pelos astecas, na época eram os astecas, né? Pelos astecas, se uniram com os espanhóis para eliminar os astecas, porque os astecas eram muito cruéis com eles. Aí eles eliminaram os astecas, aí depois foram eliminados pela coroa espanhola. Porque já existia isso aqui. Vai lá. Que se irritam com as piadas, o típico conhecimento, o típico traquejo brasileiro de que se pegar A é pior. Não há nada que piore mais a quantidade e a qualidade das piadas do que ficar putinho. Falta a eles essa manha. Mas enfim, se estiveres a chorar, mandas áudio pelos seus telemóveis. Então é o seguinte, cara, é muito legal. A gente pode fazer meme, brincar, que legal, né? A Guiana portuguesa, a Guiana brasileira, que engraçado, né? Aí meter aqui uma... Aí o cara, eu acho que é um português, ele tweetou isso que eu achei que é verdade, dá uma olhada. Pera, o Zanfa manda assim: você sabia, apesar de ser um estado brasileiro, Pernambuco em pé tem seu próprio papel moeda, né? E 50 gajos, né? Se fossem tão inteligentes na vida como são para fazer memes... se fossem tão inteligentes na vida como são para fazer memes, não tinha o país de merda que tem. Ele tá errado? Assim, velho. Vamos fazer piada? Vocês são gajos. Vocês são Pernambuco em pé. O cara demorou, cara. Você faz yoga na praia enquanto tem um cadáver ali. Da hora, você não pode comprar gás da companhia de gás porque o traficante mata. Que engraçado, hein? Ó que legal, né? Não, muito louco aí vendo o teu país, hein? Muito louco. Quando o Simpsons vai fazer um episódio do Homer indo no teu país, o que acontece com ele? É assaltado. Que legal, cara. Puta, muito louco. Não, mas eu que sou a Guiana brasileira, eu que sou Pernambuco em pé. Ri aí da minha cara. E aí, meu irmão? Mas a gente tá cansado de sofrer preconceito e não tem que sofrer? Cara, esses dias a gente reagiu a um vídeo de uns brasileiros que foram fazer rolezinho em Portugal. É um monte de motoqueiro lá, cortando giro, andando na contramão, andando sem capacete, dando grau. Então não tem... vamos lá. O brasileiro sofre preconceito no mundo inteiro por quê? Porque a gente não dá motivo? Não, porque a gente dá motivo, cara. A real é essa, velho. Conserta a tua casa, depois você vai brincar com os outros, depois você vai fazer piada. Conserta a tua casa antes. É o que a
gente tá tentando fazer aqui, cara. Nós estamos tentando consertar a nossa casa. A gente não vai ter moral nenhuma pra zoar português, pra zoar espanhol, pra zoar quem você quiser, tá? Nem pra zoar indiano, né? Que indiano é considerado, assim, o povo mais lixo pelo mundo, né? Se tem um povo que sofre preconceito no mundo, é indiano. Os caras zoam tudo dos caras. Inclusive, tem um Black Mirror, que é uma indiana. É Black Mirror? Eu acho que eu tenho quase certeza. Que o chefe tem preconceito com o cheiro da comida dela. Ela vai almoçar, é uma loja de tênis, sapato, um negócio assim. E ela é apaixonada por um cantor que remete ao cara do Boney M. É isso aí, Boney M. E aí a galera fica zoando o cheiro da comida dela. Mas na verdade, a gente sabe que o indiano sofre preconceito no resto do mundo. Não é pelo cheiro da comida, é pelo cheiro deles próprios. A galera zoou o indiano pra caramba, porque o indiano é fedido, o indiano é sujo e tal. Por que eles têm essa fama, né? E aí, meu irmão, o brasileiro tem fama do quê? De ser trabalhador, de ser honesto, de ser... Não, cara. Trabalhador tem fama de ser bagunceiro, de ser malandro, querer te roubar, de ser um povo, né, que vive no bananal. Por quê? Porque a gente é isso, velho. Os reels que a gente vê na internet é do cara ali falando, mano, enquanto tem um cara malhando, fazendo yoga na praia, tem um cadáver ali, brother, né? A companhia de telefone não pode fazer manutenção na tua rede de internet, porque o morro onde você mora é dominado pelo crime organizado, né? E aí vai o menino lá, como é o nome lá do outro? Break, né? Ah, vai virar saudade! Entendeu? Ai, vamos lá. Isso aí eu queria falar. Última hora, o vocalista da banda Raimundos expulsa a esquerdista de show após ele gritar se a anistia gera revolta na esquerda. Vamos ver isso daí, que parece que vai ter a resposta dele, cara. Porque eu já dou minha opinião antes. Se o cara foi expulso só porque ele gritou sem anistia, o Digão está errado. Se o cara estava causando lá, tava querendo arrumar briga, tava querendo arrumar confusão, aí o cara está errado, ele tinha que ser mandado embora mesmo. Por esse vídeo não dá pra chegar à conclusão, tá? Mas a gente vai lá, vamos lá. Posso contar de mim meu cachê, viu, Pedro? Pode ir lá. Eu te dou o seu dinheiro, você pode ir embora. Eu pago pra você. Pode ir embora. Você tá feliz? Tá todo mundo feliz aqui. Isso aí é uma vaca, não, meu. Vocês falaram sem encher, eu respeito vocês. Agora me respeita também. Não, é legal que o festival chama Rock de Boa. Agora os seguranças foram meio cuzões com o cara, né? E ineficientes, né? Que o cara não queria escapar. Se ele quisesse, ele escapava. Vamos ver. Aí o Digão se pronunciou sobre o caso, certo? Vamos ver o que ele falou. Fala, galera, beleza? Aumenta um pouquinho. Vim pra esclarecer uma situação que aconteceu ontem em Fortaleza, Bar Floresta, que é uma casa maravilhosa de rock, como outras que tem lá também. Graças a Deus, Fortaleza tá muito bem de casa de rock. Enfim, tava fazendo meu show solo de Digão Raimundos e banda, onde eu toco, né, sons nacionais, internacionais e boto uns Raimundos homeopaticamente, né, entre as músicas que eu toco, enfim. É um show que eu já faço há muito tempo lá e sempre foi assim. Então tava maravilhoso o show, cara, casa lotada, todo mundo cantando, tudo massa demais. E aí um grupo de 5 ou 6 pessoas começou a gritar o sem anistia. E eu fiquei de boa, né, porque eu nunca usei o palco de palanque, e se eu tiver que falar alguma coisa de política, a gente fala através da música, não do blá blá blá. E eu acho que a galera tem o direito de se manifestar, né, enfim, eu convivo muito bem com o contraditório. E, pô, a galera falou ali umas 4, 5 vezes, aí depois falou, beleza, aí eu continuei a tocar, a mesma galera que tava gritando, tava pulando, cantando as músicas, e tava todo mundo feliz, uma vibe maravilhosa, cara, o lugar tava assim, inacreditável. E aí umas 2 músicas depois, não era nesse mesmo grupo, tinha um cara ali atrás que ficou levantando a mão, dando o dedo e fazendo carinha de mal pra mim, né? E aí quando ele viu que eu vi, ele ficou fazendo assim mesmo, sabe? Aí eu falei, meu irmão, opa, aí eu parei, desci, cheguei na cara dele e falei, meu irmão, e agora? Bota o dedo na minha cara agora. Aí ele baixou a mão assim, aí ficou assustado e falou, não,
pô, você tem que tocar mais Raimundos. Aí eu falei, meu irmão, me respeita e respeita 99,99% das pessoas que estão aqui curtindo o show numa boa. Se você não tá feliz, meu irmão, eu te dou seu ingresso, você vaza daqui, meu irmão. Me respeita. Aí ele ficou me olhando assim, o cara de assustado. Aí os seguranças chegaram, né? Começou aquela confusão. Um amigo dele começou a falar, a gente é do Nordeste, não sei o que. Porra, meu irmão, minha família é toda nordestina, eu também sou do Nordeste, sacou? E lá só tem gente boa que me respeita, sacou? Então uma coisa que eu não tolero é falta de educação, falta de respeito, entendeu? Não teve nada a ver com política, como essa galera tá querendo falar por aí. Eu virei, voltei pro palco, quando eu vi, meu irmão, tava lá o cara peitando o segurança, porra, aí tomou, né? Foi colocado pra fora, enfim, já não era responsabilidade nenhuma minha, até porque em nenhum momento eu pedi pra tirar ele. Eu só falei, se você não tá feliz, eu dou o seu dinheiro, você vai embora. E é isso. O que aconteceu depois é totalmente responsabilidade dele. Enfim, ele arrumou confusão e no final do show, o segurança veio me falar que nos shows anteriores ele já tinha arrumado confusão, ele já tinha sido colocado pra fora. Só que aí acho que ele tava com uma pulseira, ele entrou pelo outro lado lá, voltou por um negócio, continuou causando e achou, né? Então é isso, galera, pra não ficar o dito pelo não dito, e a galera aí já tá querendo me colocar na mesma confusão ali do NASA, enfim, não tem nada a ver com política, e é isso. Foi só uma falta de respeito que a gente não leva pra casa esse desaforo, né? Então é isso aí, galera, um grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto. Não, assim, pelo que ele contou, se foi exatamente isso que aconteceu, ele tá certo, né? O cara causou, não é que ele foi expulso porque ele é de esquerda ou algo assim, né? Então, enfim, né? Eu acho que não tem muito que polemizar. Ele aparentemente está certo. Certo? Vamos ver esse daí que eu até vi um trechinho. Os caras fazendo merda no Discord, né? Dá uma olhada nessa história é bem interessante. Vamos lá. Neste domingo de Páscoa, a Polícia Civil evitou um assassinato que seria transmitido ao vivo no Discord. Um homem em situação de rua, ainda não definido porque ele seria escolhido de forma aleatória, teria sua vida tirada às 3 horas em comemoração ao aniversário de Hitler. 3 pessoas foram detidas, além de um adolescente de 17 anos. Pausa aqui. Eu te pergunto. Causa, por acaso, eu juro, não liguei. Eu não falei pra você que essas coisas estão crescendo na internet hoje, cara? Eu vou te dizer, na direita mundial já existe uma trendzinha, né? Que até o Elon Musk foi lá fazer o gestinho, não sei o que lá, e parará, né? Que é uma coisa meio assim, eu tô na linha, eu tô fazendo só jogando meu coração pras pessoas. E todo mundo sabe que não é, cara. Todo mundo sabe que não é. Tô só tomando um copo de leite. Não, você não tá tomando só um copo de leite. Você tá fazendo um apito de cachorro com uma galera bem nojenta, tá? E tudo bem, às vezes fica em cima do muro, às vezes parece, às vezes não parece, tudo bem. Só que é o seguinte, velho, está acontecendo de fato, e isso tá chegando no Brasil. Essas coisas exageradas, né? Essas zoeiras que vão se tornando sérias, e como eu já falei isso inúmeras vezes, aqui nós estamos no país onde o meme vira realidade. Essa coisa, só... Enquanto tem cara que usa o boné do MST, não, pelo meme. Lembra desse cara que tava na Paulista usando o boné do MST? Não. Aí eu perguntei pra ele, o que é MST? Eu nem sei, eu uso pelo meme, né? Tem o cara também, não, eu brinco aí, eu sou legal. Vamos, eu sou tão zoeiro, mano, que eu vou entrar no Discord e falar que eu vou comemorar o aniversário do Hitler, mano. Só de zoeira, mano. Muito louca essa zoeira. Não, cara, você é um idiota, né? E de fato existe uma galera que usa a zoeira pra maquiar algo real. E isso aí é real, irmão. Os molequinhos aí de sei lá quantos anos tem esses bosta, né? Olha o gordinho, ó, de shortinho sendo preso. Estavam planejando matar um morador de rua no aniversário do Hitler. Por onde? Pelo Discord, né? Vamos lá, continua. Você sabe com quem o seu filho tá conversando no Discord? Caio, Kaique e Bruce, que se apresentava nas redes como ativista ambiental, ainda mora com sua mãe. Eles usavam um servidor privado no Discord para organizar os crimes. O Bruce, inclusive, era criador e administrador do grupo, responsável por selecionar quem acessava o conteúdo e participava das chamadas de vídeo. O adolescente detido, que já participava do grupo há bastante tempo, foi quem convenceu os outros 2 a executarem o ato. Isso porque ele queria alcançar um posto administrativo dentro do grupo e precisava fazer isso. A plataforma, usada principalmente por menores, funciona em servidores sem moderação, como era o caso desse grupo. Eles também estavam envolvidos em atos como maus tratos a animais, indução à automutilação, racismo, estupro virtual e incitação à violência.
Só uma coisa, você vê que quando a polícia quer, eles fazem um trabalho bem feito, eles chegam lá. A Polícia Civil, eu não sei onde foi isso, tá? Mas aqui em São Paulo, você tem uma delegacia especializada em crimes virtuais, que eles, eu não sei se é formal ou informalmente, eles chamam de cyber, né? Cyber, e muitos policiais civis querem trabalhar na cyber, porque é um trabalho mais gostoso, inclusive. Onde é o seguinte, velho, os caras conseguem tudo. Mandei uma ameaça pra não sei quem. Se você trabalhar direitinho, você acha onde o cara mandou, a operadora, se usou Wi-Fi, horário, dia, busca a câmera, vem que... Cara, eu sei porque aconteceu isso comigo, tá? Mas a namorada minha começou a receber ameaça, e aí eu lembro que eu peguei, fiz a denúncia, o BO, e aí falaram pra mim, Arthur, você não ficar em cima, esse negócio não vai andar, tá? Porque é muito BO. Aí eu fui pra cima, falei, não, vamos achar, e aí acharam um dia, né? Porque aí você pede pro Instagram pra quebrar o usuário, quebrou, aí vai, acha o número, vai na operadora, vê onde é, e acharam um Wi-Fi no centro. E aí, tinha o dia, a hora que ele mandou a mensagem, sabia que era do Wi-Fi do centro, pegaram as câmeras de rua na época, e pegaram um momento antes, um momento depois ali daquele horário pra ver se eu encontrava alguém que eu reconhecia. Aí eu, opa, conheço. Reconheci o cara, né? Um cara que trabalhou, inclusive, na campanha aqui do Rubinho Nunes na época, né? E aí, o nome dele era Mário, inclusive. Né? A gente vai se encontrar ainda de novo, Mário. E aí, cara, eu lembro que eu não tinha o telefone dele, mas eu liguei pra um amigo dele. Falei, mano, só avisa o Mário que eu tô ligado que é ele, tá? Parou na hora. Então, a cyber sabe trabalhar. Esses caras sabem trabalhar. O problema é que a legislação penal no Brasil é muito branda, né? É que nesse caso, tava muito claro, né, o que eles estavam fazendo. Mas, né, é foda. Vamos lá, volta aí. Lucy, segundo a delegada, já havia adotado gatos pra dissecar. Uma carcaça, inclusive, foi encontrada em sua casa no momento da prisão. A sua mãe ficou em completo choque, já ele totalmente dissimulado e negou tudo. A internet precisa urgentemente de leis que protejam crianças e adolescentes, mas nada substitui o olhar atento dentro de casa. O secretário de polícia, inclusive, falou o seguinte: o inimigo pode estar dentro da sua casa, conversando com seu filho. Então eu pergunto novamente, você sabe com quem o seu filho tá falando no Discord? Neste domingo de Páscoa... É verdade. Só uma coisa que ela falou aqui no final, que ela fala, ela passa, né, rápido, que ela fala de regulamentação de rede social. Isso é um tema, cara, importantíssimo, que a gente não pode deixar degringolar pra pauta ideológica identitária de esquerda, né? Quando a gente fala de regulamentar a internet, essa palavra é muito ampla. O que é regulamentar a internet? O que é? Porque é o seguinte, tecnicamente, o que é crime na vida real é crime na vida virtual. O Código Civil serve pra tudo. Se eu fizer uma ameaça aqui, né, vou te matar, isso é uma ameaça, é crime, não pode. Se eu fizer isso na rede social, também. O que é crime na vida real é crime na rede social. O que nós temos que regulamentar são as ferramentas com as quais a gente vai atingir os objetivos. Então, qual é o primeiro objetivo que você quer? Eu quero identificar quem tá lá. Então, vamos fazer uma regulamentação para que as pessoas que acessem rede, acessem com seus CPFs? Pode ser, é discutível. Vamos fazer uma regulamentação para que a rede social, ela tenha a obrigação de devolver o conteúdo eventualmente removido de alguém para essa pessoa se defender do conteúdo que fez? Isso também, porque, por exemplo, isso aconteceu comigo, tá? Uma vez, o YouTube tirou do ar uma live minha sobre o Ciro Gomes. Aí eu queria contestar, que eu não tinha feito nada de errado. Eu não tinha acesso ao meu próprio conteúdo. Tá, como é que eu vou provar que eu não fiz nada de errado se eu não tenho acesso ao meu próprio conteúdo? Então, sim, nesse sentido, vamos criar uma regulamentação para proteger o usuário? Legal. Agora, vamos criar uma regulamentação para empoderar o governo sobre postagens? Aí não, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Agora, no fundo, é o seguinte, velho. Esses moleques, esses bostas aí, cara, pra mim eles tinham que servir de exemplo, tá? Eu acho que se você pega jovem, eu vou te contar uma outra coisa. Eu falei já de adolescência aqui, do córtex pré-frontal? Com certeza sim. Com certeza sim, né? Mas eu vou falar de novo. Quando a gente é adolescente, cara, os estímulos para nós, bioquimicamente, eles são muito fortes. Tanto do sim como do não. Então, por exemplo, você tá, sei lá, você tá num churrasco e aí a galera tá lá, porra, mano, quem é o mais corajoso? Quem vai pular do telhado na piscina? Você pensa, vamos lá, se você fizer se você calcular o risco, fala assim, eu tenho o risco de ficar tetraplégico se eu bater a cabeça errado, né? Mas se der certo, a galera vai me aplaudir que eu vou ter feito um salto muito louco. Vale a pena o risco? É óbvio que não vale. Só que como você é jovem e burro, né? O seu estímulo de vou aparecer e todo mundo vai me achar o máximo é muito forte, então você vai lá e faz merda. Só que o estímulo do não também é muito forte. Quando alguém fala assim, meu, não pode fazer, é tipo o cachorro quando você assusta ele, você pega um jornal e bate no chão, não pode, faz aquele barulhão, o cachorro se assusta, ele nunca mais faz aquilo, você não precisa nem bater no cachorro. Você dá um susto nele,
Ele entendi, isso aqui ele não pode fazer. Você comeu o sofá, você bate no chão com o jornal bem alto, principalmente se o cachorro é filhote, ele se assusta e ele... eu não posso morder o sofá. O adolescente queria essa mesma coisa. Se você pega esses moleques e usa eles de exemplo, é o seguinte, mano, vocês vão se fuder tanto que vocês vão servir de exemplo pra todos os grupos de Discord. Irmão, acabou. Ah, você gosta de maltratar animal pra aparecer no Discord? Então agora você vai ser a punição exemplar de um tipo de imbecil que faz isso. Você vai ficar numa cela super lotada, sem benefício nenhum. Duvido que um moleque desse tenha nível superior. Você vai comer merda o dia inteiro. Eu tenho um amigo, cara, que uma vez... Você vê que eu tenho um amigo de tudo que é jeito, né? Quando eu era criança, tinha um moleque que aparecia de vez em quando na rua lá. Ele sempre aparecia de moto. E ele era menor de idade, ele tinha moto. Ele era maluqueirão e, todo mundo pagava um pau pra ele. Porque, porra, a gente, sei lá, tinha 15, 16 anos, o moleque aparecia com umas motos 1000 ali, né? Legal. Um dia eu tô no posto, ele me aparece. Caralho, velho, quanto tempo, como é que você tá? Não sei o que lá. E ele tava de moto, ele tava com uma Kawasaki verde animal. E aí, mano, beleza, tal, porra, legal. Pô, faz tempo que eu não te vejo, legal, beleza. E eu comecei a ver ele direto, de repente ele sumiu. Aí ele apareceu de novo, depois de um tempo, caralho, você sumiu. Ele, porra, mano, fui preso. Falei, o que você fez, velho? Ele deu um golpe lá de telemarketing. Eu não entendi direito o que ele fez. Ele fez alguma espécie de falcatrua. Na época ele até me chamou pra ser. Não, eu tô fazendo um bagulho de telemarketing. Eu falei, eu não vou entrar com ele, que eu sei que é merda. E foi merda, ele foi preso. Ele ficou preso um final de semana, né? Não, eu fui preso, cara, porra, me fudi. Eu falei, e aí, mano, como é que foi? Conta aí como é que é. Ele falou, mano, você não tá ligado. Eu fui preso, velho. Eu tava morrendo de fome, cara. E aí chegou, acho que eu já contei essa história aqui. E aí chegou a marmita, né? Quando chegou a gente abriu a marmita, era um arroz bem ruim e uma linguiça. Aliás, era um pão com linguiça, não era arroz não. Era um pão com linguiça. E aí eu vi os caras tirando a linguiça e comendo só o pão. Falei, mano, dá a linguiça pra mim que eu tô com fome. Os caras, mano, come essa linguiça não, velho. Eu falei, caralho, abre aí, deixa eu ver. Aí os caras abriram a linguiça e falaram, mano, isso aqui é tudo podre, tudo carne merda, tudo carne podre. Aí ele falou o seguinte, ele falou pro guarda, ele falou, mano, o seguinte, velho, compra um McDonald's pra mim, pra todo mundo. Eu vou pagar pra todo mundo. Cara, demorou. Sabe o carro que me aprenderam ele com Uno? Ele falou, tem 5 mil reais escondido no banco do passageiro. Abre lá que você vai achar 5 mil reais. Pega o dinheiro pra você e compra McDonald's pra todo mundo. Ele falou, se comprar pra mim, não comprar pra ninguém, eu vou ser espancado assim. Ele falou, cara, foi o McDonald's mais caro que eu paguei na minha vida. Eu paguei 5 mil reais no McDonald's, mas eu não tava morrendo de fome e eu não ia comer aquela linguiça. Esse tipo de coisa tinha que ser filmada e tinha que ser espalhada no Discovery. No Discord. Tinha que espalhar. Eu falei, irmão, você sabe, você vai ter uma experience de ser preso. Vem cá. Ó como é que é. Onde você vai cagar? Um buraco no chão. E outra, pior não é você. Você tá dormindo, ou você tá numa cela aí com 8, 9 nego. De manhã o cara acorda com dor de barriga e ele vai cagar do lado da tua cabeça, mano. Você vai ficar cheirando a bosta dele o dia inteiro. Ó que da hora que é ser preso. Ó que bacana, ó que style, tá? Você vai fazer média, vai tomar tapa na orelha só porque você é gordinho. Ah, puta, tô com fome. Mostra a comida como é que é. Entendeu? Aí o cara fala, puta, mano, eu acho que eu não vou fazer merda. É isso que tinha que fazer, entendeu? Os caras Discovery Channel. Pior que no Discovery tinha aquela série lá que a gente comentou, o tratamento de choque. Mas aí, que vamos lá. Era mais ou menos nesse sentido. Era bem mais ou menos. Por que era mais ou menos? O tratamento de choque, pra quem não sabe, é o seguinte. Eles pegam jovens problemáticos. Então, moleque, você é maloqueiro, você não obedece sua mãe, então vem cá que você vai ter um dia na prisão. E joga o moleque na prisão pra ele ver como é que é. Só que as prisões que os caras jogam, são prisões onde tá tudo limpo, porque também o Estado não quer fazer propaganda contra si. Então, beleza. E outra, no fundo, os moleques sabem que eles não estão correndo risco nenhum. Então eu lembro que tinha um moleque de 15 anos que ele era bully, né? Ele batia nos outros, ele era forte e tal. E ele usava um cabelinho pro lado, assim, eu gosto de bater nos outros mesmo, que eu sou foda, não sei o que lá. Aí jogaram esse moleque na cela. Aí puseram os grandão pra apavorar ele. E ele, mano, ele ficou lá, tá, se eu fazer o que, você vai me bater? Ele sabia que ele não ia apanhar. Ele saiu de lá mamacho ainda. Fiz o tratamento de choque, eu sou foda mesmo, é isso aí. Um moleque desse, ele tinha que ser jogado numa prisão da vida real. Tinha que pegar esse moleque, jogar numa prisão da vida real e falar o seguinte, irmão, os caras vão comer seu cu se você não resistir. Agora é o seguinte, vai lá, agora você vai ver. Agora você vai lutar de verdade. Você vai lutar pelo teu... Vai. Aí sim, o moleque fala, é melhor eu não fazer merda na vida real que eu vou ser preso aqui. Entendeu? Foda. O que você tá indo? A Ana fica vermelha, cara, com as coisas que eu falo. Eu não tô vermelha. Tá sim. É que eu vou ter que cortar esse pedaço aí. Por quê? Enfim.
Próxima. Ó, essa pauta foi a Ana que trouxe, tá? Ela achou sensacional isso Eu achei daqui. muito bom. Porque assim, calma, frase que é estranha. Põe a tua câmera. Em primeiro lugar, põe a tua câmera. Tá. Todo mundo quer te ver, vai. O Papa morreu. Hum. E aí, eu trouxe algumas notícias sobre isso. A principal, que eu achei muito legal, foi inclusive o Sam Puncher que postou, é que teve um pronunciamento Trump a respeito da morte do Papa. E isso vai entrar pra história com essa imagem, dá uma olhada. Olha aqui. Desculpa. Olha Sabe o que parece isso aí? lê aí Sabe quando o o tweet celular, do Sam Puncher. o celular pega uma pessoa e transforma num bichinho? Parece isso, né? Pensando muito sobre o fato de que essa imagem entrou pra sempre nos arquivos históricos como a manifestação do presidente dos Estados Unidos sobre a morte do Papa Francisco. I just signed executive order putting the flags of our country, all of them, all federal flags and state flags at half-mast in honor of Pope Francis. So he was a good man, worked hard, he loved the world, and it's an honor to do that. I just signed an executive realmente order. assim. Será que é o Elon Musk, o coelhinho? Nada a ver, né, velho? Por que os caras fizeram isso, velho? Não, e o cara ainda... O filmmaker ainda pegou e ele enquadrou os ficou dois. Ele enquadrando podia os ter dois. enquadrado só o Trump, né? Enfim. Que, aliás, você sabe a diferença... Vamos lá, Ana, sem olhar. Sabe a diferença entre concílio e conclave? Não. Concílio é quando os bispos se reúnem pra definir alguma coisa que não seja o novo papa. O conclave é uma reunião específica pra se definir o novo papa. Entendeu? Aí eu não sei, teve essa... O que é conclave? Como os cardeais escolhem o novo papa? Segue o fio. Fio da Valete Plus, inclusive, né? Tinha que ser. Exatamente. O conclave é um processo secreto e sagrado no qual os cardeais da Igreja Católica se reúnem para eleger um novo papa. A palavra vem do latim conclave, com chave, pois os cardeais ficam trancados na Capela Sistina até que um nome seja escolhido. Desce aí. Quem participa? Apenas cardeais com menos de 80 anos, atualmente 120 eleitores. Eles são chamados de príncipes da igreja e vêm de todos os continentes. O Brasil, por exemplo, tem 5 cardeais eleitos atualmente. A eleição começa entre 15 e 20 dias após a morte e a renúncia do Papa, como em 2013, quando Bento XVI renunciou. Os cardeais fazem juramento de sigilo total. Vazamentos podem levar à excomunhão. O ritual é cheio de simbolismos. Queima de cédulas, a famosa fumaça. Fumaça preta, sem Papa eleito. Fumaça branca, novo Papa escolhido. Sino de São Pedro, toca para confirmar. Desce aí? Para ser eleito, o candidato precisa ter 2/3 dos votos, mais um se o número for ímpar. As votações ocorrem 2 vezes por dia. Se após 12 dias ninguém atingir a maioria, mudam as regras. Basta a maioria simples, 50% mais um. Vamos lá. Curiosidades históricas. O conclave mais longo durou 3 anos. Caramba, eu não sabia disso. De 1268 a 1271. Em 1274, cardeais ficaram sem teto e comida para pressioná-los a decidir. João Paulo II, 1978, foi o primeiro papa não italiano em 455 anos. Que, aliás, ele foi o Papa João Paulo II, se não me engano, foi um dos que mais viveu, um dos que mais viajou países, né? Ele tem algum recorde. Ao ser eleito, o novo Papa é perguntado: aceita a tua eleição canônica? Se aceitar, escolhe o nome. Exemplo, Francisco I, em homenagem a São Francisco de Assis. Veste a vestimenta branca. Então aparece na sacada para a bênção Urbi et Orbi. Vamos lá. O último conclave, 2013, elegeu o argentino Jorge Mário Bergoglio, se fala assim, né? O Papa Francisco em apenas 5 votações. Foi o primeiro Papa jesuíta e das Américas. Por que isso importa? O Papa é líder de 1,3 bilhões de católicos, chefe de Estado do Vaticano e uma das vozes morais mais influentes do mundo. Sua escolha define rumos para a Igreja do século XXI. E aí, tá rolando na internet agora uma profecia que teve a respeito desse próximo Papa que vai ser escolhido. Tem alguns nomes que estão aí em alta, inclusive acho que tem um brasileiro que tá na disputa, um africano. E aí ele tem uma teoria que rola em volta do nome desse próximo Papa, que ele seria o 8º rei. Aí eu Vamos lá. Você ver. A morte do Papa Francisco, nessa segunda-feira, pelo Vaticano, trouxe novamente à mídia uma antiga obra, a Profecia dos Papas, supostamente escrita no século XII, por São Malaquias, bispo irlandês que teria tido uma visão profética durante uma visita a Roma em 1139. A obra descoberta nos arquivos do Vaticano em 1595 pelo monge beneditino Arnold Voyon é controversa, duvidosa e contém 112 lemas curtos em latim que descreveriam os pontífices da Igreja Católica a partir de Celestino II, eleito em 1143 até o fim do mundo. A tida última profecia menciona um papa chamado Petrus Romanus, o Pedro Romano,
romano, que conduziria a igreja em meio a grandes tribulações, culminando na destruição de Roma e no juízo final. Pedro, o romano, alimentará seu rebanho entre muitas turbulências, após as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o formidável juiz julgará seu povo, diz a derradeira frase da obra. Apesar da popularidade, muitos historiadores consideram que a profecia tenha sido fomentada no século XVI, provavelmente com fins políticos durante as disputas pela sucessão papal. Isso explicaria porque os lemas anteriores em 1590 são mais precisos, enquanto os seguintes tornam-se vagos e facilmente adaptáveis a múltiplas interpretações. Ainda assim, há consciência entre alguns lemas e episódios marcantes da história da igreja, como a frase De labore solis, do eclipse do sol, associada a João Paulo II, que nasceu durante um eclipse solar, segue alimentando a curiosidade de fiéis pesquisadores embasados em questionamentos e antigas interpretações. Agora, com a abertura do período de sede vacante, a expectativa pela escolha do novo Papa, o assunto entra alto outra vez. Será ele, Pedro, o romano? Caso se confirme, muitos se perguntam se isso poderia representar o prenúncio do juízo final. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Uma coisa que eu sempre falo sobre milagres, sobre essas coisas é o seguinte. Por que eu sou cético? A minha cabeça pensa da seguinte forma, e eu sei que talvez você não concorde. Eu sempre vou contar essa mesma história. Uma vez, quando eu era criança, eu não lembro se era criança ou adolescente, eu vi uma notícia, eu não lembro onde eu vi, se eu vi na Veja, eu não lembro onde era, que é o seguinte: um pai, ele pegou uma caneta de metal que ele tinha acabado de ganhar, tinha ganhado há pouco tempo, alguma história assim, e pôs no bolso da camisa. E ele foi levar sua filha na escola. E durante o momento que ele tá tirando a sua filha do carro, algo assim, ele sofre um assalto, algo assim aconteceu, e aí o bandido dá um tiro e esse tiro pega na caneta, a caneta de metal, ela pega exatamente num ângulo que não o mata. Eu não lembro agora se o cara ficou ferido, não sei o que aconteceu, mas a caneta salvou a vida dele. E o cara automaticamente falou: isso é um milagre, porque eu nunca uso essa caneta, ou porque eu ganhei essa caneta há pouco tempo, e eu pus e a bala pegou justo na caneta, e é óbvio que isso é um milagre. E aí eu pergunto pra você o seguinte: enquanto a gente fez essa live, no período que a gente fez essa live, vamos por 1h30 de live, quantos tiros foram disparados no mundo? Para e pensa. Quantas guerras estão acontecendo, quantos assaltos, quantos latrocínios, quantas pessoas brigando, quantos tiros estão sendo disparados no mundo só nessa 1h30 que a gente tá nessa live? Qual é a chance de nenhum tiro ter pego num lugar inusitado? Você concorda que é muito maior do que algum tiro ter pego em algum lugar inusitado? Quando você pega e fala assim, no mundo inteiro, nos últimos, 10 anos, você concorda que é quase impossível que nenhum tiro pegue em nenhum lugar inusitado? Então, por que aquele tiro que pegou num lugar inusitado você considera que foi um milagre e todos os outros não? Então, eu tendo a ser um cara cético em relação a coincidências, esse tipo de coisa. Então, cara, eu vou te dizer, velho, por mais que seja gostoso e seja atraente você acreditar numa teoria que vai acontecer, que não sei o que lá, a real que coincidências acontecem, velho, tá bom? Vamos lá. Que, aliás, eu lembro também da profecia teve uma profecia que eu passei por ela, acho que era do ano 2000, né? Que o mundo ia acabar, que aconteceu alguma coisa. Teve uma das profecias que eu passei por ela. Profecia de Nostradamus que indicaria derrocada da Igreja Católica vem à tona após morte de Papa Francisco, entenda a teoria. Astrólogo já fudeu, né? Astrólogo francês Michel de Nostradame teria falado sobre a morte de um Papa muito idoso, seguida de enfraquecimento da Igreja Católica. Nossa, que profecia improvável, não é mesmo? Né? Após a morte do profeta, o diretor profético teria previsto esse acontecimento fúnebre e realizou operações sociais. Ter sido associado à profecia Francisco Notre-Dame. Tá. Com a morte de um profetista muito velho, um romano de boa idade será eleito. Dirão dele que enfraquece sua sede, mas por muito tempo reinará com atividade mordaz, né? O trecho abordaria a morte de um papa muito idoso e tarará, e não sei o que lá, e Nostradamus, né? Vamos ver o de Nostradamus aqui? Sobe um pouquinho. Em 1555, Francisco Nostradamus publicou uma série de quadras poéticas, versos quadrinhos, no linho As Profecias, que de forma enigmática elas misturam francês arcaico, latim e grego. O profeta raramente citava datas em suas quadras. São os próprios leitores que passam a atribuir datas para as previsões. Vários desses escritos de Nostradamus são popularmente associados a acontecimentos famosos, coisas em diferentes épocas. Entre eles estão o Grande Incêndio de Londres, em 1666, a Revolução Francesa em 1789 e o assassinato de Kennedy em 1963. Atualmente, as visões de Nostradamus são consideradas controversas e muitas vezes genéricas, ainda assim há quem acredite em suas profecias. Tá, e agora morreu Francisco com 88 anos, né, e eles estão falando que vai ter algum problema, é isso? Que besteira, cara. Mas sabe uma coisa que é legal? O Papa Francisco, ele tinha uma carteirinha de um clube de futebol argentino, que era o clube dele do coração. E o número da carteirinha dele era 88235. E aí o pessoal tá mostrando que ele morreu aos 88 anos, às 2h35 da manhã.
E realmente é verdade, a carteirinha dele é esse número, cara. ele morreu nesse horário. Tá bom. Próximo. Vamos lá, já que a gente tá falando, né, dessas coisas que não existem, né, dá uma olhada nisso daqui e eu coloquei nessa ordem de propósito pra você entender uma coisa. Eu vou colocar um vídeo muito caricato aqui pra você e eu vou te mostrar como o Brasil é um país absolutamente problemático. Você tá pronto pra falar de uma coisa muito séria? Esse é o assunto mais importante da live. É sério, é importante. Esse é o assunto que eu estava esperando chegar. Eu quero trazer pra você uma coisa que é controversa e mais uma vez nós vamos sair na frente. Mais uma vez nós vamos falar uma coisa que vai ser impopular, que as pessoas vão xingar, muita gente não vai entender, vão ficar putaço com a gente e depois a gente falar, viu como a gente estava certo mais uma vez? Então vamos lá, tá? Bora lá, coloca isso daí. Estenda a mão. Vocês todos, vira pra lá e já pode fazer. Fala, pastor, vai, eu quero. Se você fizer, eu oro. Já pra você mudar de ideia. Vai. Comprovante na mão, eu oro. Ah, entendi. Pode fazer. Pega o celular, pega o dinheiro, pega o cartão, maquininha de cartão. Aqui tem que ser tudo certinho. Ah, vai pro céu. Dá um glória a Deus. Tá bom. Então, pastor, toma o meu dinheiro aqui, ó, pra você orar pra mim. Toma meu dinheiro. Vai fazer. Carteira, ó. Dinheiro pra você, pastor. Vai fazendo. Dinheiro. Mais alguém, Deus te abençoe, tá? Mais alguém quer fazer só uma semente de R$100? Só uma Sai semente. do teu lugar e fala, pastor, eu acredito nessa unção que tá sobre o senhor, eu vou fazer também. Eu quero 12 dias, eu preciso de um milagre urgente, eu vou fazer essa semente. R$100? Porque esse dinheiro barato? não é pro pastor Djalma, é pra igreja. Estenda a mão. Não, acho que tá barato. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o meu áudio desapareça. É 100 conto? Eu pago. Pastor, faz um milagre aí pra mim, né? E pra você parece uma coisa esdrúxula, né? Você fala, nossa, quem são os otários que acreditam nessas pessoas, né? Que tipo de gente burra, brasileiro burro, Q83, né? Então dá uma olhada aqui num prefeito absolutamente popular com quem do lado? Com um dessa espécie, com um desse tipo. Vai lá. Gente, eu sou o missionário Miguel Oliveira e hoje eu tô aqui em Sorocaba. Tivemos um culto poderoso e eu quero liberar uma palavra profética sobre Sorocaba. Que Sorocaba é do Senhor Jesus. Missionário Miguel, uma alegria lhe receber aqui. Estamos aqui na Itabuvu. Eu tenho certeza que a cidade foi abençoada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu te acompanho, te sigo. Tem um monte de admirador aqui. Que Deus abençoe cada vez mais seu ministério. Um beijo, ó. Vem morar em Sorocaba. A melhor cidade do Brasil pra se viver. Eu vou falar mais o que desse prefeito? Eu vou falar mais o que dele? Fala pra mim, você que não, o manga aí, ó, um manga apoiando o missionário Miguel. E é o que eu tô falando, cara. Pra um prefeito falar, eu acho que não me queima o filme, eu acho que me faz bem aparecer com um missionário de 14 anos que fala xarabalei, quindoblei, blá blá blá, e tira dinheiro das pessoas, é porque as pessoas são muito burras, cara. As pessoas demandam picaretagem. Você que acredita no prefeito Manga, você é burro. Desculpa, você é um Bobson. Você viu meia dúzia de vídeos legais dele, você fala, esse cara é bom, e esse cara tá junto com as pessoas que te enganam. Quer mais? Põe aí a bênção que ele recebeu, olha lá. Colocar as mãos em prol da nossa cidade, do nosso Deus. Coloca ele primeiro. E que aonde você chegar, que as portas olha que zoom perfeito. venham se abrir. Em nome de Jesus. Abençoamos. Em nome de Jesus. Aí, ó. Ai, que coisa boa. E eu vou te dizer, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sinto falta, eu vejo um ou outro fazer isso, mas eu sinto falta dos verdadeiros evangélicos, cara. Desmascarar essa galera, velho. Sabe, cara? Vocês estão esperando o quê, velho? Hein? Fala pra mim. Sabe, eu lembro quando o Bolsonaro entrava na igreja, a Michelle Bolsonaro agora, que ela fala em línguas, que ela não sei o que lá, e a galera aplaudindo, falando, é isso aí. Cara, assim, nós vamos ser esse país pra sempre, essa bosta, entendeu? O prefeito mais popular do Brasil talvez seja o João Campos, que nevou, né, que é o suficiente. Nevou, dançou uns funks lá, legal, tá popular, namora a Tabata, maravilhoso. O pai dele investigado pela Lava Jato, foda-se. A família dele escravagista, foda-se. Né? O cara de uma família oligárquica lá, do estado dele, foda-se. O que importa é que ele nevou e ele dançou a música que eu gosto, né? O prefeito Manga, foda-se que ele tá fazendo, que ele foi investigado, fizeram busca e apreensão na casa dele, porque supostamente ele estaria envolvido em falcatrua. Foda-se que ele tá com o Bolsonaro, que é um dos maiores traidores. Eu também gosto do Mito, o Mito é de direita. E aí, agora ele tá com o pastor Miguel, é isso aí. Sorocaba vai ser abençoado. Agora Sorocaba vai ser abençoado, eu preciso votar nele de novo. É isso aí, velho. Vamos ver mais de pastor Miguel. Esse é o cara que o prefeito Manga tava junto. Vamos lá, vamos ver pastorzinho Miguel. Esse aqui eu trouxe porque eu sabia que ia te irritar. Vamos lá.
Canaruxi de Keminubiafá. Tataroxi que até Biaplomia nessa Watama no Atá. Pausa aqui. Eu desafiava alguém entrar lá e falar assim: fala tudo de novo que você falou. Você não fala em língua? Fala exatamente igual que você falou. Eu gravei aqui, fala igual. Porque se eu falo inglês, eu falo the books on the table. Ok, fala de novo, the books on the table. Ok, eu sei o que eu falei. Agora você soltou um monte de fonemas, inclusive fonemas específicos da língua portuguesa, na, fá, né? É bem português o que ele tá falando, né? Vai lá. Por que tu quer parar? Por que tu quer fechar a loja? Por que tu quer parar com o estabelecimento? O que eu dei na tua mão, o diabo não vai tirar. A promessa é minha, diz o Senhor. A batera não fez solo dessa vez. A musiquinha baixou. Não é pra parar, fica de pé. Vem pro centro aqui. Ande cataroca titaramachaya. Ande. Os caras fizeram a legenda aí, Ticaracati Machaia, velho. E a galera, pastor, toma meu dinheiro pra você fazer uma oração pra mim. Eu preciso de um milagre em 12 dias. Vamos, manga. Agora Deus tá abençoando Sorocaba. Xicaratomai Naratitarachaba. É isso aí, velho. O Brasil é isso, velho. Pra que, cara, assim, pra que você como político, você vai fazer qualquer promessa? É só você literalmente falar qualquer coisa. Chitorabanai Purdapacatoking Baratomalei. É o seguinte, agora Sorocaba está sendo abençoada por Deus porque eu sou prefeito. Demorou, vota em mim. É isso, velho. Ai, vamos lá. Aí você lembra que a gente tinha trazido na semana passada um pastor que criticou ele, né, nos comentários. Falou pra ele não se misturar com o Pablo Marçal, enfim. Ele foi num podcast final da semana. Ó, tá brabão. Fim de semana, aí ó. Olha lá. E o Eliseu não é meu pastor presidente. O Eliseu, ele é meu professor. Meu professor de teologia. Mas eu tenho um pastor. O Eliseu me ensina questões bíblicas. Questões de vida ministerial que ensina o meu pastor presente. Como eu já disse que eu não gostei do comentário dele. E com toda certeza ele sendo um professor ele não pode entrar em âmbito ministerial. Porque quem tem que falar coisas ministeriais são o meu pastor. E outra coisa, eu sou pastoreado, sou mentorado, mas eu faço o que eu quiser na minha vida, irmão. É isso aí. Se quiser tirar uma foto com o Lula, agora eu tiro uma foto com o Lula. Se quiser tirar uma foto com o Trump, eu tiro uma foto com o Trump. A vida é minha, sim ou não? Sim. E Pausa aqui. Eu gosto muito, cara, que essas pessoas caem em gatilhos absolutamente ridículos. O cara pega, eu falo assim, ele tá se defendendo, entre aspas, né, de uma acusação de que ele é um picareta, que ele de fato é. Aí ele fala uma coisa absolutamente genérica e manda assim um sim ou não e a galera cai. Tipo assim, não, porque meu terno é preto. Se eu falar que meu terno é preto, ele é preto, porque ele é preto. É ou não é? É. Porra, eu só posso estar concordando com ele. São aqueles gatilhos mentais, assim, de ultra Bobson. Tipo, você fala qualquer coisa pra pessoa concordar com você e aí, a pessoa vai na inércia de concordar. Estou concordando com ele. Porque, cara, uma coisa é o seguinte, deixa eu falar sério. Aqui, quando fica calor, cara, fica insuportável, você fica suando na roupa. É agradável você suar na roupa? Não, então a gente não pode passar calor. Não, é ou não é? É verdade, mas também quando tá frio, cara, quando tá frio você não pode ficar sem blusa. Você pode ficar doente, você fica frio, você não performa direito a live. Então a temperatura tem que estar agradável, é ou não é? Pronto. Então agora, você tá concordando na inércia, eu vou falar qualquer merda. Chatobalei Toromaranai, me dá teu dinheiro. É, claro. O golpe no povo brasileiro é uma coisa assim, que você não precisa nem ser sofisticado, é só você ser bem assim, bem simples mesmo. E a galera cai. Vamos ver o restinho. Mamãe Painho pode me proibir da sua, não. É uma interação na vida dos outros, né? A sua vida, irmão. Não é? Eu gosto que é o seguinte, ele volta nesse vídeo mesmo, volta naquele vídeo mesmo. E como? Põe no finalzinho. E o Eliseu não é meu pastor. Põe no finalzinho, bem no finalzinho quando ele dá um sorrisão. Pausa. Um pouquinho antes. Olha o sorrisinho dele. Não é um sorrisinho de Pablo Marçal, velho, olha. Não é um sorrisinho já com eu não sei se ele tá com uma lentezinha. Ah, com certeza. É, já tá, ele já tá na estética, só falta ter a barba degradê, que ele, assim, nem barba ele tem, né? Mas quando ele tiver barba ele vai fazer a barba degradê, né? Ele provavelmente vai morar numa daquelas casas, segundo o Renan, as tais das casas quadradas, não é mesmo? Ele provavelmente vai dirigir um carro extravagante, sei lá, de uma cor azul clara, assim, uma coisa bem extravagante, né? Vai usar aqueles ternos colados, né? E é isso, é toda a estética do homem virtuoso brasileiro, que é basicamente um picareta, né?
brega, sem nenhuma cultura, que te engana, dá um sorrisão de mentex e fala, mano, esse cara é o símbolo do sucesso, eu acredito nele. É isso aí, velho. Ele tá... Assim, eu não sei o que tá faltando pra ele ir pro Legendários, né? Esse moleque eu ia falar isso agora, ele devia estar dando aula pro esse moleque, eu Legendários, tenho certeza que, assim... Legendários Mirim. Não, e eu vou dizer Breve. mais, eu tava conversando com o Alexandre agora, com certeza o Legendários vai se tornar um grupo político. Quem é o homem do Legendários em Goiás? Você. Quem é o homem do Legendários em Santa Catarina? Você. Vai ter isso, você pode ter certeza absoluta. Você pode ter certeza absoluta, né? Vou fazer uma pergunta. Quem que é esse The King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, Mas é o que tá em evidência. se eu quiser falar Mohammed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Pausa aqui. Se eu quiser falar... Por que não tem um pra falar, irmão? Você fala o que você quiser. Você pode falar a língua que você quiser. E eu posso desmascarar o que eu quiser. Eu estou desmascarando que você não fala inglês, nem árabe, nem francês, nem nada. Você inventa palavras. Vai lá. Se eu quiser falar Mahá... E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É idiotice, irmão. É mesmo idiotice, irmão. Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. E se eu quiser pedir... Que é o que você é, né? Vai lá. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, por que pega sim ou não? Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho um revólver na cabeça de alguém. Ó, sabe pausa aqui. Entendo o culto. Voluntária. Vê o culto. Deixa eu te falar uma parada. Tem um filme que se chama... Vê se é esse. Põe no Google aí, Senhor das Armas. O Senhor das Armas... Eu tenho quase certeza que é esse. Que é com o Nicolas Cage e com o Jared Leto. Eu vou dar um spoilerzão desse filme. É esse mesmo. E aí, basicamente... Põe aí na tela pra galera ver. Basicamente, o Nicolas Cage, ele é um... Coloca Senhor das Armas... África... Cena África. Aí, ó. Põe essa da mesa. É o seguinte. O Nicolas Cage, ele é um traficante de armas. E... Ó ela baixando o vírus aí, ó. Você viu? Ele é um traficante de armas e tal, e aí tem uma puta história. E o Jared Leto, que é o irmão dele, é um cara que tem princípios. E o Nicolas Cage não tem princípios. Aí eles vão. Ele pede, eu não sei porque ele tem que pedir ajuda pro irmão, o irmão vai lá e tal. Aí eles chegam lá. Aí tem duas gangues na África, uma de frente à outra, elas estão prontas pra se matar. Aí ele traz os carregamentos de armamento e dá pra uma gangue matar a outra. Aí o irmão dele fica puto, fala, mano, o que você tá fazendo, velho? Você tá vendendo arma pra galera se matar, que história é essa? Ele fala, eu não dei nenhum tiro. Eu matei quem? Eu dei tiro em quem? Eu só tô vendendo a arma, irmão. É a mesma coisa esse pastorzinho picareta. Ele não tá obrigando ninguém a dar o dinheiro pra ele. Mas ele está enganando essas pessoas. Ele está prometendo coisas que ele sabe que não vão acontecer. Então é a mesma coisa. Um estelionato não é algo onde... Não é uma chantagem. Não é você põe a arma na cabeça de uma pessoa ou você ameaça ela de alguma forma. Não, o estelionato é você convencer a pessoa de forma enganosa a te dar dinheiro por algo que não vai vir. Entendeu? O problema é que essas pessoas não fazem BO contra você porque o que você vende, né? Que é milagre, você não consegue provar que não foi entregue, né? É um negócio não falseável. Se você comprar essa revista e eu não te entregar, ó, a revista não foi entregue. Se eu te vender algo não palpável, não falseável, eu posso inventar, o milagre não veio porque você não acreditou o suficiente, porque sei lá, entendeu? E é isso, velho. E as pessoas continuam sendo imbecis. E é isso.